Mas antes, pessoal, um recadinho muito importante para vocês, tá bom? Na data que eu estou gravando esse vídeo, faltam exatos 6 dias para nós começarmos a semana do Day Trader Consistente, né? Dia 19, 20 e 21 de agosto às 20 horas aqui no YouTube, tá bom? Então, se você tem interesse de participar desse evento, primeiro link aqui da descrição para você poder participar. É online, é gratuito. O que você precisa é só estar no dia do evento para você poder aprender tudo sobre o nosso operacional, tá bom? Então, primeiro link da descrição, bora participar. Bom, pessoal, então as análises, né, que eu quero fazer com vocês foram específicas de cada setinha dessa, né? Esse foi o dia de hoje, é um dia que teve alguns probleminhas com a plataforma no começo do dia, né? Hoje você sabe que é o vencimento do contrato, né? Agora a gente vai começar a trabalhar com o WinV, antes era o WinQ, né? Então hoje teve o vencimento. Então normalmente quando tem vencimento, eu até falei para os alunos hoje, normalmente quando tem vencimentos de contratos, é normal, né? E é comum o mercado desenvolver bem, né? E muitas das vezes para um dos lados, ou para o lado vendedor ou para o lado comprador. Hoje, ele desenvolveu muito bem para o lado vendedor. Mesmo ele lateralizando por volta deste período para frente, ele desenvolveu bem sim para o lado vendedor. Hoje, na sala ao vivo, tivemos um pouco mais de ênfase para o lado vendedor. Vou explicar para vocês o porquê, tá? Logo quando a gente começar a fazer a análise. Mas já saibam, né, que é algo muito comum de dias com rolagem de contrato e também, né, dias onde você tem ali a montagem ou não de posições, né, enfim. Então temos vários detalhes que envolvem isso daí, tá? E aí o que eu quero fazer com vocês? A análise desses pontos específicos, porque foram pontos muito importantes e pontos bem vendedores que aconteceram no dia de hoje, né? A partir de que ponto, time de entrada, em que momento que você deveria entrar, através de falhas de FIBO ou não, tá? Se foi pro back, estava a favor da tendência ou não. Então, isso são os detalhes que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje, tá ok? Então, bora começar a nossa análise com todos os candles escondidos. Vamos passando um por um. E aí, quando chegar a seta, a gente dá uma analisada, beleza? Então, vamos lá. Nós tivemos ali o início do dia, né? Tínhamos uma característica, né, de venda do dia, devido à abertura dele, né? Tínhamos alvos que ele poderia atingir mais para baixo, principalmente uma linha que está passando aqui, ó, próximo a essa pontilhada, tem uma linha aí que é muito importante e que a gente definiu sim como possível alvo para o mercado atingir, tá? Bom, e aí fechou o 4. Né? O 4 ele é um candle gatilho verde, porém é um gatilho ainda que está numa região ali que fez o rompimento do 2. É um gatilho, digamos que isolado, né? Pode existir uma estrutura de compra dentro dele, mas ele é um gatilho isolado. Então a gente não tem ainda muitas informações para ele. A única coisa que a gente tem de informação é o seguinte: nós temos uma máxima, nós temos uma mínima e nós temos ali uma região de 50%. Então, já que eu estou trabalhando uma tendência de baixa, já que eu estou observando que o mercado pode descer mais e o mercado pode ter essa força vendedora, né, para atingir meus alvos abaixo, nada mais justo e melhor do que a gente tentar talvez esperar uma correção na venda e executar. Beleza? Então, deixamos ali o 4 passar. Aí fechou o 5. Vocês percebem que se o 4 poderia ser um pullback, o 5 não caiu. Então, ali já você começa a identificar um contexto comprador, além de, né, um micro movimento aqui que poderia também jogar para cima. Tá? Isso você só enxerga no gráfico do minuto. Não vou mostrar um minuto aqui agora, eu vou mostrar somente nos times de entrada, tá? Beleza. Então, 4, 5 aí, então, o mercado pode talvez retomar um movimento de alta para buscar os 50%, né? Vamos lá? Perceba que ele não conseguiu cair de novo, né? Então o mercado ele lateralizou, certo? O ideal realmente era aguardar ele voltar pro 50%. 7. O que fez aí, pessoal? O 7, ele rompeu o anterior? Rompeu. Só que quando o 7 sobe, ele basicamente está na região dos 50%. Se eu pegar um gráfico de 30 minutos e colocar aqui para vocês, vai ser um candle vermelho, onde, né, com o fechamento aqui do 6, né, onde este período do 7 para frente a gente já entende que é um teste, né, a gente já sabe, a gente já entende, né, e tem a noção de que esse retorno que o preço fez nada mais é do que um teste. Então, a gente quer vender. Bom, então, já chegamos aqui na primeira seta, né? Vamos passar para o próximo candle. O que eu precisaria para fazer uma venda neste próximo aqui, no próximo candle? Provavelmente uma negação. Alguma coisa ali que me mostre que o mercado quer reagir em relação a onde ele está. Beleza? Beleza. Ele já reagiu no 8. Percebam, né, que aqui a gente também tem, né, a possibilidade de colocar uma linha na mínima do 1. Tá? Opa. Percebam que ele passou para cima, né? O 7 ele passou para cima. Bom, o fato dele ter passado para cima descarta a possibilidade da venda? Não. Tá? Não descarta. O mercado ainda está em região de venda, então o fato é que se o 7 passa para cima do 1, não muda absolutamente nada. Ele ainda se mantém na região de venda com possibilidade de queda, tá? Lógico que o fato dele ter passado para cima fica um pouco ruim,
né? Eu não vou descartar isso de vocês. Mas eu continuo pensando em venda tranquilamente, tá? Mesmo assim estando na região. Talvez esse mercado devolvendo o rompimento que foi feito seria a melhor situação. Só que como existe outra possibilidade de a gente fazer uma operação de venda, mesmo com o 8 caindo forte aí, existe, tá? Existe uma possibilidade por ser mais agressiva, porque ele devolveu 1, mas dá para fazer. E isso você identifica em gráficos menores, como por exemplo o 3 ou gráfico de 1 minuto. Vamos então já direto para o de 1 minuto? Por quê? Porque o gráfico de 1 minuto aqui ele vai ser o gráfico que vai ajudar mais a gente. Olha lá. O que aconteceu neste movimento? Percebam que é a mesma coisa do 5, porém a gente tem uma quantidade maior de candles, né? Aqui o gráfico ele tá um pouquinho, não está tão redondo por causa do que aconteceu hoje mais cedo, mas a análise ela se mantém a mesma. Então percebam que a seta azul, ela tá onde? Ela tá exatamente no candle que fechou lá, né? O 7 no próximo, no 8. Então, eu não faria nada neste e faria aqui, ó. Neste cara aqui, ó. Faria uma venda de imediato. Você vai lá no seu chart trade e já clica na operação de venda. Posiciona o seu stop. Pode posicionar ele um pouquinho acima dos 50%. E seu alvo, no mínimo, seria o fundo. Tá? Seria o fundo do dia. Então, se tratando de time de entrada e é algo que vocês me perguntam muito, Juan, onde você faria a sua entrada? Eu faria minha entrada após o fechamento do 46 no 47. Beleza? Desenvolveu, você faria ali a sua entrada, né? Fez o seu trade, deu muito certo, né? Aí você poderia ter a opção de sair ou na mínima do preço ou aguardar o mercado se desenvolver um pouco mais, porque o alvo era aqui, né? Mais embaixo, tá bom? Você tinha um alvo ali um pouquinho mais embaixo. Vamos ver o que aconteceu. Fechou 8, fechou 9. 9 ainda respeitando o rompimento do 7, pode ainda ter queda. Se eu quiser colocar uma fibra aqui, ó, eu coloco, ó, vamos lá. Coloca a fibra aqui. Dependendo do teste para cima aqui, ó, a gente talvez consiga até acrescentar contrato, viu? Na situação aí. Olha aí. Caiu, rompeu o fundo, rompeu um pouquinho. Beleza, continuidade. Voltou. Então aqui já existe um processo de lateralidade. Juan, eu vou fazer uma operação de compra no 12? Não, não faz. Aqui você está no processo de lateralidade e o mercado está trabalhando em topos e fundos descendentes. Ó, topos e fundos descendentes, pelo menos por enquanto. Então aguarda, tá? Não faz nada, não faz besteira, não opera contra a tendência que você está vendo do dia. Eu até falei isso para os alunos. Pessoal, esse tipo de dia tá estranho, porque a gente está até numa região que pode ser até compradora, mas o dia está mostrando para a gente tendência de baixa. Então se o mercado está mostrando tendência de baixa, vai na do mercado. Não tem problema estar acima de uma marcação que vocês julgam forte. O dia em si que tem que mostrar para você a reversão. Enquanto o dia está trabalhando em tendência de venda, mantém na tendência de venda, tá? Não opera contra a tendência só porque você está acima de alguma marcação que você julga forte, ou você está acima de uma fibra que você fala que é uma fibra muito grande, muito forte também. Isso não influencia. Para mim, o que influencia é o dia, tá? Então, beleza. Então, teve o 9, 10, 11, né? O mercado lateralizou. Vamos acelerando até a próxima setinha. Ó, percebam que ele ainda se mantém abaixo dos 50%. E aí, o que aconteceu? 14. O que o 14 é? O 14, ó, perceba que o 13, se tratando aqui deste movimento micro, ele é um pullback, né? Veio. 14 tentou subir, não conseguiu. Trabalhando abaixo de 50%, nossa referência é de tendência de baixa. Então, se o mercado aqui, ó, se o 15 testar para cima, você já consegue vender, tá? Já consegue vender no próprio 15, tá? Então, vamos passar aqui. O 15 já foi, testou e desceu. Então, você poderia ter vendido já no 15, na violinada. Vamos dar uma analisada no timing para você pegar isso daí. Ó, para mim, o melhor timing, né, nessa situação aqui foi no candle, aqui ó, candle 7.5, ficou muito legal, tá? Você poderia pegar aqui nesse daqui, só que ainda estava um pouco agressivo, tá? Esse daqui para mim foi a melhor, porque ele realmente, para mim, confirmou ali que o movimento voltou, né? É um processo onde você vê o rompimento e a devolução, né? E isso quando você analisa no gráfico maior, né, que seria no caso 5, se tratando um aqui, o maior seria o 5, você vê esse aqui um processo de violinada lá, né? Então, quando ele devolve, o topo isso aqui é muito forte. Então, já trabalhando na região, topo duplo, alvo de novo no fundo, né? Tendência de baixa, gráfico em tendência total, né? Então, excelente time de entrada, vendeu. Para onde que ele foi? Mínima, né? Tchau, foi embora, ó. 16, foi embora. Então, aí, beleza, mais uma outra operação na ponta da venda, mais uma operação lucrativa. Então, só pegando essa daqui e essa daqui, já estaria praticamente com meta no bolso, né? Mas aí vamos dizer que você não conseguiu operar
ainda, né, não conseguiu fazer a meta de vocês. E aí ele foi e chegou aqui, ó. Região lateralizada, né, ainda abaixo da nossa referência de 50%, porque o mercado está em tendência de baixa. E você quer fazer mais uma outra operação de venda, né? Vamos lá. Foi lá. E aqui, ó, tá vendo que ele lateralizou? Você poderia ter pegado essa venda aqui já no 20, tá? Já dá para pegar essa venda no 20, você já ficaria com parcial e proteção. Só que aqui o que aconteceu? Ele lateralizou, né? Não conseguiu aqui subir no 24 ainda. E se por acaso o 25 testasse para cima, você poderia tentar vender. Assim como foi também no próximo. Deixa eu ver, ó, testou para cima e testou para cima. Então aqui tiveram duas opções de venda. As duas não pagaram, pelo menos essa aqui não pagou tão bem, né? Pagou parcial, mas depois talvez tirou. Já essa daqui, já você poderia ter pegado talvez um pouquinho mais. Vamos ver lá no gráfico do minuto. Beleza, olha o timing de entrada aqui de novo, ó. Venda aqui e venda aqui. Ou venda aqui também, ó. Dava para pegar. Essa venda aqui, ó, ela é muito parecida com essa daqui também. Dava para pegar a venda nisso aqui, ó. Só que a diferença foi que esse falhou fundo e ele voltou para subir, esse não falhou fundo, rompeu e desceu. Então, acontece muito isso. Por isso que é bom você trabalhar nesses casos com parciais. Porque vê que o negócio não rompeu, ele volta. E aí, se você tiver com a parcial, você sai com 0 a 0. E se você não tiver com a parcial, ele pode estopar cheio para depois descer. Então, a parcial, nesses casos, acaba sendo de vantagem, tá? Então, time de entrada feitos aí de novo. Vamos para o próximo exemplo. E aí, o que aconteceu? Ele desceu um pouquinho, lateralizou. E aí, ó, de novo, né? Pelo fato de estarmos ainda na região de venda, né? Aqui no caso ele subiu um pouco mais. Deixa eu puxar um pouco o gráfico para a esquerda. Deixa eu tirar o zoom um pouco. Aí, beleza. Por eu estar ainda na região dos 50%, eu posso puxar essa fibra. Eu posso pegar ela e posso puxar mais para cá. Certo? Beleza. Então, ó, estou ainda na região dos 50%. Estava fazendo neste momento, né? Pera aí, deixa eu esticar um pouquinho mais ele. Ah, sim. Nesse caso, eu ainda estava aqui na região de 50%, beleza? Não tive ainda nenhum rompimento de topos. O mercado ainda, ó, depois que ele rompe o fundo, ó, não há rompimento de topo. Então, ele ainda se mantém na tendência de baixa, certo? Fechou 33. Ainda poderia ser pullback, por quê? Por causa disso aqui, ó. Mínima, máxima, 50. Tá? Então, o próximo poderia ainda jogar para cima. E fez, mas não passou. Então, testou o próximo para cima. Poderia vender? Pode. Vendeu. Vamos dar uma olhada no minuto, onde que eu seria a minha operação de venda? Seria aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Quando o 171 rompeu o anterior, ó. Rompeu o anterior, iniciou um gráfico de estrutura e a partir do momento que fez o rompimento também iniciou o processo de estruturação aqui em cima também, né? Teve processo de estruturação quando houve o rompimento, mas também quando houve o rompimento ele confirmou a estrutura aqui de cima. E time perfeito. Então eu venderia ele no 171. No 72, quer dizer, aqui, ó. Venderia neste aqui, tá? E lá no 5 seria no próprio 35 e fez a queda. E aí, por último, né, pessoal, teve aqui, ó, né, a situação do 39,40, né? Aqui o gráfico já apareceu, mas vamos lá. 38, ele rompeu o anterior, ele ainda deu a continuidade e estava abaixo do 34. Então, o que bastava aqui para você? Bastava para você ver que esse mercado não subindo, né? Identificar algum sinal de time de entrada para que você pudesse vender, né? Você poderia já talvez vender no próprio 39, tá? Mas pode ser que quando fechou o 39, a entrada tenha ficado melhor no 40. Isso vai depender muito do time, né? Então, vamos dar uma olhada. Não sei a que ponto foi o melhor, né? Mas aqui, ó, eu já consigo perceber que foi durante o 39. Aqui, ó. Eu venderia aqui, ó. Eu falo que eu venderia porque eu não cheguei a vender, tá? A gente pegou as anteriores, algumas vendas anteriores, tá? Depois eu até falo quais foram. Mas vamos lá. Ó, venderia aqui, ó. E o 40 fechou no 194. Então, ou seja, eu não venderia naquele fechamento. Talvez dava pra vender antes. Mesmo faltando pouco tempo, dava pra você pegar aqui, ó. Tá? Excelente. E se você quisesse pegar depois que ele fechou, deixa eu só, ó, 50. Ó, deixa eu só ver onde que é, ó. Ó, tá vendo que dá antes dele fechar? Pois é, então pegaria antes. Aí, se você quisesse pegar no 40, isso daria um pouco atrasado, mas com rompimento também com gráfico de estrutura. Então poderia ter pegado um pouco atrasado, mas dá para pegar também. Mas para mim, aqui foi o melhor. Tá? Foi a situação melhor e a mais fácil. Tá, deixa eu ver se tem mais algum. Não, agora aqui ele desceu bem, né? Foi ali a oportunidade. Qualquer uma dessas vendas aqui, né? Se você conseguiu segurar, desceu bem.
né? Depois fez mais um pullback aqui, mais um. Começou a estruturar a reversão aqui para buscar agora um pullback um pouco maior, mas de resto é isso. Análise feita, melhores pontos do dia de hoje. Bom, turma, então é isso aí. Análise candle a candle, né? Do jeito que vocês gostam. Então, merece o like, também merece o comentário aí, falando o que você achou, certo? E espero que tenham gostado do vídeo de hoje, né? A gente fez ali uma análise 5 minutos, time de entrada, né? Candle a candle, para que vocês tenham uma noção de como que a gente vê realmente ali um time, como que a gente realmente tem a virada de chave para a gente fazer os nossos cliques, certo? Sempre a favor da tendência, sempre a favor do que a gente prega, que é direção, estrutura e filtro, né? Quando tudo isso aí tá alinhado, o timing é a última parte, né? O que a gente costuma fazer para clicar. Beleza? Então, um grande abraço. Não se esqueça da semana do Day Trade Consistente, 19, 20, 21 de agosto às 20 horas, aqui no YouTube. Link na descrição. Beleza? Um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body